Capítulo 13. As forças do amanhã. Será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 907. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, capítulo 12, versículo 43. Empolgados com as narrativas de Arnaldo, descritas no capítulo anterior, fomos ao seu encontro no dia seguinte para esclarecer as dúvidas que se avolumaram nos instantes de passar para o papel as novas experiências dos amigos para sempre. Querido companheiro, como passou desde ontem? Inquiri animado. Resposta carregada de ternura. Quase não dormi, meu filho. Nossos amigos espirituais têm me envolvido com muita frequência e nesta noite especificamente fui levado às plagas de Lyon para reviver os tormentos da desencarnação de Tassiano Varro, personagem do livro Ave Cristo, no século III d.C. Não se assuste, mas tenho aprendido nesses últimos 50 janeiros a conviver com os grandes dramas da história, principalmente com aqueles que protagonizei. Sendo assim, Arnaldo, eu pediria que você nos contasse algo mais sobre essas experiências, para que também nós possamos aprender a não recalcitrar nos mesmos erros do passado. Arnaldo Rocha iniciou, portanto, uma grandiosa descrição de cenas que foram tão bem transmitidas a nós através da incomparável literatura trazida por Emmanuel no clássico e já citado livro Ave Cristo. As feras esfaimadas abocanhavam corpos e estracinhavam vísceras humanas, aqui e ali, mas como se vivesse agora, tão somente, para a fé que o iluminava, à última hora, Tassiano, genuflexo, repetia a comovedora oração. Pai nosso que estás no céu, santificado. Tassiano ia erguer a voz, quando patas irresistíveis rojaram-no ao saibro argenteado da arena. Turvou-se-lhe o cérebro, mas em seguida ao choque rápido, qual se o Cristo lhe enviasse milagrosa claridade às pupilas mortas, recuperou a visão e identificou-se ao lado do seu próprio corpo, que jazia imóvel numa poça de areia sanguinolenta. Após a narrativa desses quadros, Arnaldo continua o relato. Tenho muitas dificuldades quando o assunto é a trajetória do cruel Tassiano Varro. Chico Xavier confidenciou-nos, em um dos nossos encontros no campo de futebol, ao lado da casa de Dália, em Pedro Leopoldo, local das reuniões de domingo, que nesse episódio
Tassiano iniciava o seu processo de mudança pela via do sofrimento, depois de muitas quedas como faraó, sultão, duque, general, plebeu, patrício e tantos outros personagens. Os apelos de seu amorável benfeitor começavam a ser ouvidos pelo incauto aprendiz, conforme introdução do referido livro. Abro um parêntese para citar a presença em nosso círculo de amizades do insubstituível Wallace Leal V. Rodrigues, já que sua imagem me vem à memória nesse instante, e também devido ao fato de sua mediunidade ter nos trazido o romance Esquina de Pedra, já citado inicialmente em nossos relatos. Chico me incentivou a ler essa obra e jamais esquecerei uma frase dita por ele. Naldinho, Tassiano Varro, não se sentia digno de desencarnar entre os cristãos de Lyon no século III, mas em sua posterior reencarnação no século IV, na antiga Capadócia, ele aceitou de bom alvitre o martírio. Leia as lembranças de Wallace, que você compreenderá. Nesse romance de Wallace, vamos encontrar os cristãos novamente vivendo seus testemunhos de fé ante o poder temporal de César, além de detalhes curiosos acerca dos martírios. Nessa narrativa, o martírio raiou o inconcebível, pois os seguidores de Jesus eram mergulhados em um lago de gelo e só eram retirados de lá e levados às fogueiras para se aquecerem do frio tremendo, se abjurassem a fé cristã. Como não o faziam, a desencarnação ocorria em massa. Um dos personagens desse drama se chamava Licínio Prisco, este mísero que vos narra. Ele era soldado da 12ª Legião Romana naquelas paragens, região atualmente conhecida por Turquia. O romano apaixonara-se por uma cristã de nome Gala e curvou-se com as atitudes com as quais os seguidores de Jesus enfrentavam o suplício, imposto por seus legionários romanos ao serem levados para a morte lenta nas águas geladas do lago. A cena foi muito forte para esse soldado, a ponto de trazer-lhe reminiscências de décadas anteriores, na antiga Gália, em pregressa reencarnação, fato que fez eclodirem conflitos existenciais de sua vida romana. Por fim, não suportando o braseiro interior, ofereceu-se para morrer junto aos cristãos, que tanto aprendera a admirar, principalmente pela vivência do legítimo amor e pela lealdade ao mestre carpinteiro. O ex-patrício romano, agora o legionário de César, surpreendeu a todos, invertendo o enfoque da sua lealdade e da sua fé, integrando-se ao agrupamento cristão e mergulhando sua insensibilidade de outrora nas águas geladas do lago, buscando o reino dos céus, no qual o amor de Jesus fulgura como o sol de uma nova era. Após essa impressionante narrativa de Arnaldo,
exclamamos. Quinto Varro, por ser mentor de Tassiano, deve ter ficado feliz assistindo ao crescimento de seu filho espiritual. Talvez. Julgo em minhas ínfimas possibilidades que Quinto Varro ainda aguarda por essa felicidade, respondeu Arnaldo, um pouco triste, pois o futuro reservaria outras quedas. Nessa história narrada por Wallace, quais outros amigos viveram esse episódio? Foram reveladas as presenças de Quinto Varro, Emmanuel, revelaremos a sua identidade em futuro livro, Meimei e Wallace. Tassiano fora degradado do grupo afim por misericórdia e como verdadeira medida educativa. Emmanuel nos disse que para a fixação de novos componentes da fé nessa fase da história, marcada por muito sofrimento e também por verdadeiros testemunhos cristãos. Meimei, nesse período, foi mãe do patrício Licínio Prisco e desencarnou quando ele era jovem. Wallace, por sua vez, participou desse drama, bem próximo de Prisco, fato que fez com que o médium pudesse narrar o pensamento dos espíritos que editaram a obra com tanta propriedade. Por fim, nosso benfeitor Quinto Varro, Pedro de Alcântara, foi mais uma vez pai de Licínio Prisco. Ao final de uma de nossas reuniões no Meimei, Emmanuel, nosso inestimável benfeitor espiritual, discorreu maravilhosamente sobre a reencarnação, aproveitando as tristes experiências de Tassiano. Revelou sobre o retorno dessa alma às Gálias alguns séculos à frente para viver uma experiência expiatória. Foi abandonado na infância. Teve muitos problemas de pele, além da perda da visão em um dos olhos. Pela misericórdia divina, foi acolhido novamente por um agrupamento cristão, vivendo poucos decênios a cuidar de crianças carentes nessa comunidade que tinha por mestre o Senhor da vida. Após essa revelação, o amorável benfeitor Emmanuel nos orientou sobre a lógica dos efeitos psíquicos, as ações que desenvolvemos de forma recalcitrante geram em nós mazelas, doenças, psicopatias, obsessões, expressões de comportamentos e hábitos. Quando positivas, emulam bons pensamentos, qualificando os sentimentos e as virtudes, revelando naturalmente os efeitos inderrogáveis na construção interior. Tomemos como exemplo a reencarnação de Tassiano, século III. Por permanecer deliberadamente cego aos apelos do pai, acabou por desencarnar sem os recursos da visão e reencarnou posteriormente também sem a visão física, trazendo uma marca indelével em seu perispírito. Semeou ainda tantos sofrimentos em corações indefesos que seu martírio culminou em uma desencarnação sob o gáudio do fogo e da fúria dos leões. Ao reencarnar, Tassiano vê-se abandonado em tenra infância, sofrendo pelas incúrias anteriores. Emmanuel relatou ainda que, dentre os sofrimentos promovidos pela insensatez desse personagem, aquele que mais marcou seu psiquismo
foi, sem dúvida, o desencarne do garoto Silvano, Joaquim Alves, estraçalhado pelo cão selvagem após uma festividade realizada por seu pai, Quinto Varro. Foi preciso que o tempo, através das reencarnações, lhe trouxesse a oportunidade de retornar à lide, cuidando de crianças e flores, como fazia o seu pai, tendo por um de seus pupilos o menino Silvano. Esses são os pontos mais claros de que me recordo, no momento, mas, por certo, encontraremos outros. O que mais me tem chamado a atenção na trajetória desse espírito, no entanto, é a sua procura pelo próprio soerguimento, seja em Prisco ou no jovem anônimo, pela mesma via crucis de seu triste passado, manchado pela rebeldia diante de tantas belezas advindas do Pai Maior. Como Arnaldo fizera uma pausa, interviemos fraternalmente. Arnaldo, pelo que temos depreendido, a evolução não se dá em linha reta, e cada reencarnação é riquíssima de experiências. O que você gostaria de trazer como reflexão a partir de suas experiências com Chico, Clóvis e os demais amigos de Pedro Leopoldo, além dos ensinos dos espíritos? Recordar é viver, fraseou sensibilizado. O espírito de André Luiz, em seus livros, para demonstrar a evolução do espírito, utiliza o simbolismo de uma espiral. Essa figura didática aponta o processo natural de crescimento interior a partir da subida mental do espírito em busca do aprendizado e de sua descida na aplicabilidade do ensinamento assimilado como fundamentação da essência do conteúdo apreendido. Como o amor é a essência divinal do espírito, as laçadas evolutivas vão constantemente se abrindo para que a consciência desenvolva em si as potencialidades com vistas a um futuro feliz. Jesus, nosso educador por excelência, em suas parábolas, oferecia lições no tempo para que o educando pudesse sempre voltar seus olhos para o alto, em busca da verdade. Por isso, o retorno do aprendiz ao seu patamar evolutivo é inevitável, pois assim ele vai gradativamente definindo outros lances de ascese e descida, na plenitude da própria vida. O assunto não é fácil, meu jovem. Nesse processo maravilhoso da vida, a lei de justiça tem regulado o destino de todos nós, aproximando os seres através das circunstâncias, para que o devido ressarcimento de seus débitos perante a contabilidade divina, emulando o ser a transformar seus vícios em virtudes. Arnaldo, seu grande amigo Clóvis Tavares, nos livros Amor e Sabedoria de Emmanuel e 30 anos com Chico Xavier, desenvolve essa linha de pensamento em torno da evolução, bem como da lei de causa e efeito. Parece-me que você traz de volta o pensamento desse autor. Clóvis Tavares expressou com fidelidade nesses livros o nosso aprendizado nas reuniões de Pedro Leopoldo. Jamais me esquecerei das lições trazidas por Emmanuel
através da mediunidade de Chico, explicando a beleza da reencarnação. Nosso benfeitor utilizava a experiência de diversos amigos, inclusive as suas próprias peregrinações no solo terreno, para ilustrar os sábios ensinamentos. Clóvis anotava tudo e, por isso, tinha material para belos livros. Nós ficávamos tristes por ele não poder publicar, talvez, uns 70% do que anotava. Acrescentamos aqui um trecho do livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, no qual o benfeitor solicita a não divulgação de suas reencarnações. Não é somente a respeito de sua última peregrinação terrena que Emmanuel se eximiu de identificar-se. Também sobre várias outras existências de nosso grande amigo devo silenciar. Soube delas por bondade do próprio Emmanuel, em nossos informais círculos de estudo, junto ao coração e à mediunidade de Chico. Como já disse várias vezes, essas revelações, como habitualmente as chamamos, sempre espontâneas, tiveram nobre objetivo no desdobramento de nossas reflexões evangélicas. É com tristeza, humana tristeza, que declaro não poder trazer essas notícias espirituais para estas páginas. Razões igualmente particulares e respeitáveis levaram nosso caro médium a pedir-me silenciasse sobre o assunto. Foram de tal modo justos os argumentos que os aceitei de coração. É um simples dever de minha parte respeitar a humildade do nosso generoso benfeitor. Naturalmente, com isso, este livro fica mais pobre. Entretanto, permanece comigo a alegria de obedecer. Após esse esclarecimento, Arnaldo continua sua narrativa. Meu filho, Clóvis continuará sendo para mim o repórter do desconhecido. Esse título foi-lhe dado por nós, seus amigos, não nos esquecendo de citar, porém, que Humberto de Campos era o repórter do além. Frases como essas inspiravam belos sorrisos entre os amigos para sempre. Apesar da brincadeira, percebemos um pouco de melancolia na fala do amigo, como se a saudade falasse mais forte. Arnaldo, não se entristeça. Se a tarefa do Clóvis foi a descrever os registros de forma velada, conforme vimos, coube a você a missão de revelá-los. O interlocutor, concordando, deu um profundo suspiro e continuou o relato das recordações. Você está correto. Recordei-me agora que na década de 90, quando a União Espírita Mineira preparava o lançamento do livro Mandato de Amor, recebi um recado do Chico que, confesso, não havia entendido até hoje. Ele me disse: Naldinho, aproxima-se o tempo em que você precisará recordar de nossas coisas. Os tempos serão dialogados e reunidos em um papiro educativo.
Das terras bascas do século XIX aos tempos da Revolução Francesa, dos reis católicos ao martírio dos cátaros, do longínquo Oriente à Batalha Franca com os visigodos, da Roma imperial aos templos gregos e da grande Babilônia aos túmulos faraônicos. Arnaldo, Chico fez então uma previsão desse trabalho que agora tentamos registrar? Meu jovem, fatos como esse eram constantes no relacionamento com o nosso querido médium. Confesso que realmente havia me esquecido disso. Relendo o texto do Clóvis, agora com o enfoque das nossas recordações e registros, sinto o reconforto de estar realizando o que Chico delegou. Agora, compreendo o porquê de nossa alma querida ter endereçado tão valioso recado. Como já lhe disse, pelo fato de nossas confidências terem sido tão veladas, jamais imaginei revelá-las a alguém, ainda mais em formato de livro. Para você ter uma ideia, em uma noite, após nossa reunião no Meimei, Chico, Clóvis, Enio e eu lanchávamos em casa de Luísa. Quando ela se recolheu, Chico abaixou a voz e iniciou uma descrição fantástica sobre a Revolução Francesa. Diga-se de passagem, quando Chico resolvia abrir a caixa preta do passado para nos ensinar lições de vida, ficávamos embasbacados. O gostoso era que esses fatos aconteciam naturalmente. O médium querido sempre se esquivava de perguntas fora de hora ou de assuntos descontextualizados. Mas essa noite ele situou vários amigos na história francesa, inclusive nosso senador, Emmanuel, na personalidade de Jean-Jacques Tourville, um educador da nobreza. Já lhe adianto que Chico era uma mocinha e vivia na cidade de Arras, seu nome Jeanne d'Arrencourt. Durante o terror, fugiu para a cidade de Barcelona, vindo a desencarnar com tuberculose por volta de 1810. Um detalhe interessante é a causalidade dos fatos que vinculam a data da conhecida Batalha de Waterloo com a fundação de Pedro Leopoldo. Se Deus nos permitir, voltaremos a essa coincidência. Você está ficando treinado com minhas perguntas? Brinquei para suavizar um pouco a conversa. Meu filho, não se esqueça de que, na época do aprendizado com Chico, em Pedro Leopoldo, nossas perguntas eram na mesma linha do seu pensamento. Por isso, posso brincar com você afirmando: você é quem está ficando treinado. Depois das boas risadas, Arnaldo retomou sua narrativa. Chico relatou que Emmanuel viveu na França até o princípio do período de terror. Ele foi um educador que envergava a batina e viveu no norte da França. Também fugiu para a Espanha para escapar da ferocidade da Revolução. As vidas do senador sempre foram o ponto máximo de nossas análises pelo alto valor educativo e pelo magnetismo que elas encerram.
Sou apaixonado pelo livro de Clovis, Amor e Sabedoria de Emmanuel, no qual nosso amigo oferece um verdadeiro show de concordâncias entre as diversas personagens do nobre benfeitor. Vejamos então, caro leitor, trechos da apresentação de Emmanuel feita por Clovis Tavares. Alma profundamente possuída de espírito evangélico, Emmanuel tem prodigalizado, através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto e esclarecimento às legiões de criaturas aflitas e torturadas. Coração generoso, sabe repartir-se continuamente na ubiquidade do amor e da simpatia, atendendo aos sofredores que o buscam. Polígrafo admirável, aí estão seus esplêndidos livros, mais de 3 dezenas que seu filho espiritual psicografou sobre os mais variados temas, em feliz abordagem dos mais complexos e transcendentes assuntos, num estilo diáfano e comunicativo, entre belezas de simplicidade e sentimento. A ele ainda, à sua esclarecida visão dos mais conturbadores ou silenciosos problemas humanos, é devido o atendimento a multidões de necessitados e a infindáveis fileiras de sofredores, beneficiados pela aproximação de laços afetuosos do outro lado da vida, através de mensagens confortadoras e inconfundíveis de corações amigos ou por socorros espirituais de várias espécies. Foi esse o magnânimo e sábio espírito que, apresentando-se com o nome de Emmanuel, apareceu numa tranquila tarde dominical de Pedro Leopoldo, no ano de 1931, a um jovem de 20 anos, tímido, puro, sincero, para dar início visível a uma grande missão. Após breve pausa, Arnaldo retoma seu relato. Na época em que Clovis trabalhava em seus livros, ele imaginava: se pudesse escrever sobre a linha evolutiva de Emmanuel, seria uma beleza apontar os valores do general romano, do grão sacerdote Simas, do império de Semíramis, de um sacerdote de Delfos, do cristão Basílio ou de suas várias experiências como presbítero, cardeal e no papado, na Revolução Francesa e em sua última romagem, novamente sacerdote no Brasil, século XIX. Graças ao planejamento superior, Clovis discorreu, a partir da autorização do próprio Emmanuel, sobre Públio Lentulus Sura, Públio Lentulus Cornélius, o escravo grego Nestório, Padre Manuel da Nóbrega e Padre Damiano, do livro Renúncia. Sinto uma enorme responsabilidade quando o assunto é falar sobre esse nobre espírito que soube vencer as próprias dificuldades, doando a própria vida em favor de milhões de corações. A trajetória evolutiva de Emmanuel é, sem dúvida alguma, muito bonita e profundamente marcada de muitos exemplos de soerguimento de uma alma
ante o tribunal da consciência. Há no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel uma página ditada pelo espírito de Neio Lúcius no dia 3 de agosto de 1949, que abrilhanta os conceitos em torno do crescimento espiritual do nosso benfeitor. Vejamos agora esta mensagem em sua íntegra, bem como a introdução de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares. De altíssimo valor e surpreendente beleza espiritual é a mensagem do venerando avô de Célia Lúcius. Nela é traçado um confronto entre duas existências de nosso querido Emmanuel, a de Públio Lentulus, o legado de Tibério na Palestina, e a do padre Manuel da Nóbrega, o primeiro apóstolo do Evangelho em nossa pátria. Eila. Neio Lúcius. O padre Nóbrega, indiscutivelmente, nos merece a melhor atenção e carinho. Aí, na esfera da carne, é muito difícil ao educador a fundamentação de princípios para transmitir à mente infanto-juvenil as tradições respeitáveis de quantos nos prepararam o ninho coletivo na formação da pátria. Quantas vezes, na minha condição de professor, fui defrontado por esses problemas torturantes dos hiatos históricos que impossibilitavam a pintura verbal dos grandes amigos da nacionalidade no pretérito distante. Aqui, no entanto, restabelecemos o espírito de sequência e, confiando-nos às tarefas pedagógicas, libertos de muitas das convenções asfixiantes que aí nos esterilizam os melhores propósitos de ensinar com fidelidade, podemos operar verdadeira transformação em nossos métodos de serviço, ligando existências, quando é possível, de muitas personagens importantes do mundo numa só linha de evolução e realização, quanto nos é dado reunir na Terra diversas contas diferentes num fio sempre igual. Devidamente entendidos, é agradável comentar o esforço de Emmanuel na vanguarda do serviço de evangelização pelo Espiritismo nos domínios da língua portuguesa. Vemos agora que a obra de qualquer natureza, quando merece a aprovação das autoridades superiores, cresce com o seu fundador. Nesse sentido, é importante meditar nos pontos de contato entre a vida de Manuel da Nóbrega e a de Públio Lentulus. Pelo amor profundo, devotado por ele à inesquecível figura de Paulo, poderá você concluir as razões que levaram o esforçado jesuíta a dar o nome do grande apóstolo à cidade que lhe mereceu especiais cuidados no lançamento, a ponto de esperar o aniversário da conversão do doutor de Tarso, em janeiro, para iniciar os primórdios da grande metrópole brasileira, colocando-a sob a proteção do amigo da gentilidade. É que também Paulo, na vida espiritual, jamais descansou. Quando o senador romano desencarnou, extremamente desiludido em Pompeia, foi contemplado com os favores do sublime convertido. Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências
afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que sentem objeto no mundo ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Amparado pelo apóstolo dos gentios, conseguiu Públio Lentulus transitar nas avenidas escuras da carne, em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao Mestre Divino, com o valor e com o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. E assim, temos em Manuel da Nóbrega, o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo, em plena selva, onde tudo se achava por fazer. Noutro tempo, os livros prontos e as tribunas construídas, os direitos de família pré-estabelecidos e o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar. Aqui, porém, eram a improvisação necessária e o deserto. As inibições do corpo deficiente que lhe apagavam a voz de tribuno e a insolência dos selvagens, recordando as feras do circo, à frente dos quais devia imolar-se, consumindo as próprias forças para doar-lhes uma nova vida. Surgiam ainda a devassidão e o crime, a ignorância e a audácia, os perigos e ameaças mil que o hábil político, transformado em missionário, deveria vencer, exibindo não mais a toga do poder e as armas dos seus guardas pessoais, e sim o sinal da cruz, sem mais ninguém que não fosse a sua pertinácia nos compromissos assumidos. Entretanto, superou os óbices de toda a espécie, lutou, sofreu e venceu, não para estagnar-se, mas para prosseguir séculos adentro, esculpindo com os poderes da ideia cristianizada um povo diferente e um novo mundo dentro do mundo. Você tem razão. Emocionando-se ante o contato revelador. Não é por acaso que isso acontece. Um trabalhador nunca opera só na continuidade dos serviços. Nóbrega podia ter vivido isolado no seu tempo. Contudo, desde cedo agregaram-se a ele multidões de amigos exaustos de mando, de poder e dominação, e a teia dos destinos vai convertendo em trabalho para a coletividade tudo o que era cristalização do eu, em luz quando era sombra, em libertação espiritual o que era cárcere físico. Da rocha emerge o diamante, no curso dos milênios. Também a luz divina fluirá de nós outros um dia, quando a escória estiver abandonada no carvão, que servirá de berço a outros diamantes no curso longo e paciente das eras. O serviço do nosso amigo está longe de acabar. É preciso criar espírito para o gigante, costuma dizer. O gigante é a terra em que hoje nos situamos, e o espírito é a luz com que devemos continuar erguendo os padrões de fraternidade mais alta
e de mais avançado serviço com Jesus no Brasil todo. Prossigamos, marchando à frente. Anos e dias correrão. Estejamos certos da brevidade de tudo o que se movimenta sobre a terra para agirmos com segurança e paciência. Para construir é preciso lutar, e para colher é indispensável haver semeado. Arnaldo continua dizendo: meu coração se enche de júbilo, apreciando as exuberantes experiências legadas por esse amigo. Recordo-me ainda de Manuel da Nóbrega um século à frente, conforme a narrativa no livro Renúncia. Há um pequeno trecho, nos instantes finais da sua reencarnação, em que o padre Damiano aponta uma laçada maravilhosa aos religiosos tradicionais. O ilustre Clovis, ao terminar um capítulo de seu livro, repetiu as seguintes palavras de Montaigne: fiz um ramalhete apenas de flores colhidas, e nada acrescentei a não ser o fio que as reúne. E para nós, coube a tarefa árdua e gratificante de acrescentar com carinho e gratidão a Emmanuel mais alguns pontos. Entenda bem que falamos de gratidão e não do mergulho no cipoal da idolatria, pois sabemos residir ali a queda certa. Podemos, sim, atrasar a hora vindoura da conquista. No Evangelho de Jesus, no capítulo 12 de João, nosso Mestre, ao conversar com os discípulos, ensina: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. A tendência do observador é associar, por exemplo, as quedas de Públio Lentulus ao soerguimento de Nestório, enaltecer o cristão Basílio, capitanear junto com o bandeirante do Evangelho Manuel da Nóbrega nas florestas selvagens do Brasil colônia, falar dulçurosamente do Evangelho junto com o padre Damiano, estudar a codificação espírita associadas às lições do educador Emmanuel e, por fim, sensibilizar-se na plenitude da exegese cristã através do médium Chico Xavier. Essa não é, sem dúvida, uma trajetória vitoriosa? Para nós, que obtivemos dele mesmo, Emmanuel, a proteção para receber tão lindas lições, a revelação das intrincadas passagens pelo Vale das Lutas, merecerá sempre uma análise criteriosa, sem a perda dos valores do sentimento. Em 12 de janeiro de 1949, quando Emmanuel revelou para os amigos de Pedro Leopoldo a personalidade de Manuel da Nóbrega, apontou também as muitas reincidências do antigo senador Lentulus. Acompanhemos, então, o relato do Arnaldo, feito pelo próprio benfeitor espiritual, conforme consta no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. O trabalho de cristianização, irradiando sobre novos aspectos do Brasil, não é novidade para nós.
Eu havia abandonado o corpo físico em dolorosos compromissos no século XV, na Península, onde nos devotávamos ao crê ou morre, quando compreendi a grandeza do país que nos acolhe agora. Tinha meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor do Cordeiro Divino, como o fizera um dia em Roma, a companheira do coração. Via a floresta a perder-se de vista e o patrimônio extenso entregue ao desperdício, exigindo o retorno à humanidade civilizada e entendendo as dificuldades do silvícola relegado à própria sorte, nos azares e aventuras da terra dadivosa que parecia sem fim, aceitei a soltaina de novo e por Padre Nóbrega conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degredados. Intentava o sacrifício pessoal para esquecer o fastio mundano e o desencanto de mim mesmo. Todavia, quis o Senhor que, desde então, o serviço americano, e muito particularmente o serviço ao Brasil, não me saísse do coração. A tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã, desde que reconheçamos a governança e a tutela do Cristo. O nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução. Relembrado o texto de Emmanuel, Arnaldo comenta: ao analisarmos esse texto, depreendemos como são sutis as laçadas da evolução. Se ficamos sensibilizados com as vidas de Nestório e Basílio, por exemplo, não devemos projetar esse espírito aos altiplanos da vida espiritual. O orgulhoso patrício romano, apesar de tantos testemunhos em nome da fé, volveu muitas vezes ao solo terreno para arregimentar novas propostas de vida em busca da perfeição. No século XVIII, depois de ter apresentado um perfil espiritualizado em Damiano, no século XVII, esse servidor do Cristo recebe o encargo de liderar almas na França. Ao comandar um movimento partidarista, expressa o interesse pessoal e, com isso, obtém como prêmio um novo momento de testemunhos. Chico nos contou que Emmanuel foi um educador por excelência, mas, mesmo assim, ainda expressou uma pequena dose de interesse pessoal. Devido à forma a que nos adequamos à vida ou pelo modo com que nos deixamos ser ludibriados pela força da lei, encontramos naturalmente as respostas de nossas próprias ações. Batei e abrir-se-vos-á, ensinou Jesus. Fica para meu imprevidente coração o dever de buscar sempre as conquistas da alma, tendo como modelo Jesus, o sublime exemplo de evolução. Ele é o Filho do homem,
nossa esperança e o futuro. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Busquemo-lo na simplicidade da manjedoura para encontrar o Gólgota na hora certa. Subir itinerantes é a missão a nós confiada, tendo sempre a certeza de que os benfeitores espirituais, dentre eles Emmanuel, por certo, nos ajudarão a carregar a nossa cruz e vencer nossos dissabores, na expectativa de chegarmos ao reino de Deus sob os aplausos dos inesquecíveis samaritanos da luz. Meu filho, analisando a história de Plínio Severus, Taciano, de Prisco e de tantos outros nomes que por misericórdia carreguei na esteira do tempo, tenho que reverenciar os espíritos que souberam aproveitar, como Emmanuel, o momento certo de se tornarem filhos da luz, pois não permitem, como a maioria de nós o faz, que a luz existente na intimidade se transforme em trevas. Arnaldo assim se despediu, com a voz embargada pela emoção. Ave Cristo!